Hora de falar sobre o Corinthians, que ainda deve mais de 100 milhões de reais na praça, apesar do acordo e do pagamento de 40 milhões de reais a Matias Rojas, dos 41 milhões de reais depositados na conta do Santos Laguna e da quitação da terceira parcela da CNRD com antecipação. São 113 milhões de reais de pendência, de problemas que podem resultar em mais condenações na Corte Arbitral do Esporte. Corinthians deve hoje ao Toluca 42 milhões de reais pelo Pedro Raul. São mais 23 milhões de reais ao Tadjeres por conta de Rodrigo Garro. 15 milhões de reais ao Cuiabá por Ranieri. Essa dívida está sendo paga através da CNRD. Tem mais 12 milhões e 300 mil ao Atlético Paranaense por Alex Santana, jogador que está encostado no Corinthians. Ele nem pode treinar com o restante do elenco. Para completar, 8 milhões de reais junto ao Philadelphia Union pela contratação de José Martínez, 6 milhões e 700 mil ao Shakhtar por Maicon, que preferiu jogar no Galo em vez de continuar no Corinthians, e 6 milhões e 200 mil reais junto ao Midland da Dinamarca pela contratação de Charles. Quero registrar que as situações mais delicadas são as dívidas por Garro, Maicon, Martínez e Charles. Essas quatro já resultaram em derrotas na FIFA. Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e deve ser condenado nos próximos dias. Dessa maneira, a condenação já se transforma em transfer ban, até por isso há pressa no Parque São Jorge para registro dos novos reforços. Saideira sobre o timão, Breno Bidon herdou a camisa 7, que pertencia ao Maicon. Corinthians fez a comunicação oficial dessa novidade através das suas redes sociais necessárias. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar falando que o Corinthians tem novos camisas 7 e também camisa 11, são duas numerações aí que o Corinthians teve que fazer a mudança, O Breno Bidon será o novo camisa 7, acho que fica legal até para uma possível venda, valoriza mais, jogar com a camisa 7. O Corinthians anunciou já, a troca da numeração e o Bidon vai, vestir a camisa 7, ele que era o camisa 27. Tirou o 2, passa a borracha aqui, tira o 2, fica o 7, tá tudo certo, ele vai substituir, a camisa 7 do Maicon, que foi para o Atlético Mineiro, tá? Então o Corinthians entende que valoriza mais, o Bidon dando a camisa 7 para ele. E o Corinthians também definiu a troca da numeração, da camisa 11, o Vitinho, tá? Assumiu a camisa 11. Quem diria, hein? Vitinho que chegou aí, enfim, a única contratação da janela do Corinthians, assumindo a 11, que era do Romero, tá? O Breno Bidon já disputou 101 partidas pelo Corinthians, 77 como titular, 45 vitórias, 27 empates, 29 derrotas, enfim, teve aquele lance lindo, aquela participação decisiva lá na Copa do Brasil. Tem especulações em relação a ele aí no mercado, tem o interesse do Flamengo, nós vamos falar nesse blend, que vai ser a nossa principal notícia aqui no blend, tá? Então é isso, o Corinthians definiu, as trocas aí das camisas, Então o Vitinho passará a vestir a 11 e o Breno Bidon passará a vestir a camisa número 7. Ficou bonito? Concordou? Comenta aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos falar da possível escalação do Corinthians para enfrentar a Ponte Preta, meu amigo. Isso mesmo, tá? Jogo que ocorre na Neoquímica Arena, É a estreia, do Timão na temporada 2026, O Corinthians está pronto para a estreia, realizou o último treino na manhã deste sábado no CT Joaquim Grava, tá? Onde estaremos, Estarei lá no CT Joaquim Grava na próxima terça-feira, entrevista exclusiva e ao vivo com o técnico Dorival Júnior. Não esquece não, hein? Aqui no canal Café do Setorista, às 4h30 da tarde, tá? Às 14 horas e 30 minutos. O clube fez aquele treino de academia, os jogadores fizeram, o clube anunciou. Em campo, a comissão técnica comandou 2 atividades, Isso é da nota oficial do Corinthians, com os titulares e os reservas, tá? E trabalhou também posicionamento em bolas paradas. O Dorival é um técnico muito tático aí nessa questão, Tanto bola parada ofensiva como defensiva, tá? A tendência é que o Corinthians entre em campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Charles, André, o André que vai substituir os desfalques que o Corinthians tem no meio campo. André Carrídio ou Dieguinho, E o Breno Bidon na armação. Então a gente vai aguardar se vão ser 2 linhas de 4, se vai ser um 4-4-2 losango. E na frente existe a dúvida, Vitinho e Guinegão ou Vitinho e Pedro Raul, tá? Acho que o Vitinho vai ser titular, vai fazer sua estreia com a camisa 11, Vai estrear a camisa 11 aí, jogando com a camisa 11. Então esse é o provável Corinthians para enfrentar a Ponte Preta. O que você me diz? Deixa o like. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Falando ainda do Esporte Clube Corinthians Paulista, tem uma informação importante para passar para vocês em relação à SAF, tá? A discussão, tem sido ferrenha, muito por conta também da Safiel,
Mas o que vai acontecer, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, já vou te adiantar, e aí você fica sempre com aquela, né, de, pô, isso aí o Samir já adiantou, já viu, então eu vou te colocando no caminho certo, a informação na temperatura certa. O Conselho do Corinthians deve se reunir com o presidente Osmar Stabile para marcar um plebiscito, tá? O que é um plebiscito, né? O plebiscito ele é convocado antes da criação de uma norma, né? É um ato legislativo ou administrativo, tá? E são os cidadãos, né? Cidadãos, por meio do povo, aí, né, claro, aí vai ser, né, no Corinthians o associado, que vota, né, se vai aprovar ou não a questão ali que lhe é submetida, tá? Então, a ideia do Corinthians é o seguinte, já que está se discutindo tanto SAF, né, e existe essa questão da SAFiel, o Corinthians quer fazer um plebiscito e colocar para votar, conselho e associados, se o Corinthians deve ou não virar SAF, tá? Então vai ser o associado, eles entendem que a decisão tem que ser de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. E os valores também, não tem que as pessoas de fora colocarem valores lá dentro, isso que é a visão deles lá dentro, tá? O Corinthians que tem que definir o valor que ele quer se ele for vendido, ninguém de fora vai colocar o preço no Corinthians, porque o Corinthians está sentindo que é pressionado em relação a isso. Então, para acabar a discussão SAF, e aí vão entrar todas as SAFs possíveis aí, quem quiser, o Corinthians vai fazer um plebiscito, o associado vai decidir, quer o SAF ou não. Quer SAF? Aí vai decidir o valor, vão decidir o valor e vai mandar um recado para o mercado, agora nós queremos ser SAF, porque dentro do Corinthians acredita-se que hoje só existe, por exemplo, a proposta da SAFiel e alguma outra, porque eles entendem que o Corinthians não quer virar SAF. A partir do momento que o Corinthians mandar um recado para o mercado e disser, agora somos SAF, vão aparecer diversas propostas, e aí o Corinthians vai escolher a melhor, ou então o Corinthians vai definir um valor, né, que é quanto vale o Corinthians? Quero ver alguém responder isso, né? Quanto vale o Corinthians, hein? Vale quanto? Vale o quê? 1 bilhão? Vale 600 milhões? Vale 40 milhões? Quanto vale o Corinthians? O Corinthians, meu amigo, é difícil colocar um preço no Corinthians, hein, velho? Enfim, então essa é a informação de SAF que eu queria passar para você no Corinthians. Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, sobrou agora 2 assuntos que estão ligados. Alan, Flamengo, Bidon. Por quê? Vamos lá. O Dorival quer muito o Alan no Corinthians. Ele entende que nas mãos dele esse jogador vai render muito. Aliás, o Alan jogou muita bola, né, no Fluminense e no Atlético Mineiro, né, porque o Atlético Mineiro comprou ele do Fluminense. E no Flamengo, nas mãos do Dorival, ele jogou bem também em período, né. E o Dorival entende, né, passou para a diretoria que gostaria muito, a diretoria está tentando, fez a proposta por empréstimo, o Corinthians está na disputa, está no páreo para ficar com o Alan. Por outro lado, o Flamengo quer o Bidon realmente, só que o Flamengo ainda não apresentou nenhuma proposta ao Corinthians em relação a Breno Bidon. O Corinthians mandou o recado, né. Ontem eu trouxe a informação para vocês, porque se eu apurei lá dentro, né, para mim é interessante soltar a informação, para eles é interessante, faz parte do jogo. É interessante que a informação seja divulgada. Então, dentro do Corinthians me passaram que o Corinthians quer 50 milhões de euros. Claro que o Corinthians está jogando, né, porque os empresários estão trazendo propostas da Europa. E eu acredito que o Corinthians, e falei isso para vocês ontem na programação, que o Corinthians vai vender por menos do que 50 milhões de euros. Eu acredito, é um feeling meu, tá? Agora uma informação, o Corinthians não é irredutível a negociar o Breno Bidon com o Flamengo, desde que a proposta seja maravilhosa, tá? Eu ouvi algo assim dentro do Corinthians. Se chegar com uma proposta de 30 milhões de euros, um Alan, um Cebolinha, um Michael, enfim, né, um pacote de jogadores e mais uns 30 milhões de euros, né, ou a 25 dá para começar a conversar, eu já ouvi esse tipo de conversa lá dentro. Agora, e ouvi de gente séria, tá? Agora é contigo. O que você acha? Você acha que vale a pena, né, se o Flamengo realmente chegar com uma proposta dessa, que eu acredito que o Corinthians vai aceitar conversar? Acredito não, isso é informação. Se chegar uma proposta de 30 milhões de euros, ou até nem 30, 25, oferecendo mais alguns jogadores além dos 25 milhões de euros, o Corinthians abre negociações, tá? Agora, negociar vai depender quais os jogadores, enfim, a questão do valor, mas o Corinthians não é irredutível, tá? Em relação a vender, até porque o Corinthians precisa vender jogadores, tá? Então, se o Flamengo virar com uma proposta, já fique sabendo. Se chegar com uma proposta de 25 milhões de euros, o Corinthians não vai vender. Se chegar com uma proposta de 25 milhões de euros e alguns jogadores, o Corinthians abre negociação. E se chegar com uma proposta de 30 milhões de euros e mais alguns jogadores, o Corinthians acredito que vende, tá? Essa é a informação para você na temperatura certa, informação com um pouco de feeling meu também, sendo honesto com vocês, de ouvir aqui, ouvir ali, enfim, tudo que acontece, né, lá dentro do Corinthians e principalmente relacionado ao mercado do Coringão, tá certo? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!